Vocês estão vendo aí a tela? Compartilhei, né? Sim, professor. Sim, beleza? Então tá. Seguindo aqui. Gente, que troço enjoado. Então, o Floriano Peixoto ele vai assumir no lugar do Deodoro. E já de cara, quando ele assume, ele vai receber um apelido, o Marechal de Ferro, devido à sua rigidez, né? Ele era extremamente autoritário também, por isso até o nome de Marechal de Ferro, porque ele vai perseguir os seus opositores, ele vai conseguir eliminar a oposição do seu governo, ele vai governar de 91 a 94, e já no início do governo dele, ele vai ser acusado de ser inconstitucional. O Congresso brasileiro vai alegar que ele não podia assumir o governo. A Constituição brasileira dizia que um presidente, uma vez que o presidente foi eleito, se ele renunciar antes de 2 anos, a Constituição até hoje diz isso, tá? Se o presidente renuncia antes de 2 anos, tem que ser convocado a novas eleições. Floriano Peixoto, ele assume, o Deodoro tinha completado 8 meses, 9 meses só de mandato. Então, pela Constituição brasileira, com a renúncia de Deodoro, deveriam acontecer novas eleições. Só que o Floriano Peixoto ele disse que não, que essa medida... Obrigado, meu amor. Minha esposa vai trazer um cafezinho para mim. Gente, por isso que essa mulher tem minha paixão. Só que o Floriano Peixoto ele vai dizer que não, que essa medida não cabia a ele, porque ela só valia para quem era eleito pelo voto direto. E o mandato do primeiro presidente e do vice era de 4 anos, porque eles foram eleitos pelo voto indireto. Então ele tinha o direito de ficar. Mas é óbvio, a oposição vai bater nele, né? Vai bater nele, mas ele vai conseguir se manter na presidência do Brasil. O governo dele vai ser de caráter extremamente nacional, ele vai tentar desenvolver o Brasil, ele vai segurar por um tempo ainda a política do encilhamento, ele vai tentar reduzir as importações para o Brasil, vai tentar criar um governo com melhorias na distribuição de renda, tá? Só que isso não vai dar tão certo assim, porque o Brasil, infelizmente, era um país falido, era um país que estava quebrado, seu principal produto, sua principal fonte de renda era o café, e o preço do café no mercado internacional estava muito ruim. Logo no início do governo dele, para tentar amenizar e acalmar as coisas, ele vai revogar as medidas adotadas por Deodoro, para tentar acalmar os opositores de Deodoro, para ganhar o apoio desses opositores. Ele vai depor, ele vai cassar o mandato de todos os governadores que apoiaram Deodoro e de todos os deputados que também ficaram do lado de Deodoro. Isso também era inconstitucional. Isso também era inconstitucional. E ele vai sofrer uma forte oposição das oligarquias estaduais. Eu vou falar melhor para vocês sobre essas oligarquias estaduais quando eu for explicar para vocês a política dos governadores. Tá? Quer dizer, eu já estou explicando. Se vocês entrarem lá na sala, vai ter uma videoaula falando sobre isso. Então, quando vocês escutarem a minha videoaula, assistirem a minha videoaula falando sobre política dos governadores, lembrem-se de que Floriano Peixoto, quando ele caça o mandato dos governadores brasileiros, que ficaram do lado de Deodoro, a oligarquia, os coronéis, os fazendeiros, ficam contra ele, batem nele, fazem oposição a ele. Lembrem disso que vocês vão entender por que esses governadores e esses coronéis vão ficar contra ele, tá? Seguindo aqui. Ele chega, inclusive, a sofrer oposição dos generais brasileiros, que fazem um documento criticando o governo. Os generais da ativa fazem um documento criticando o despotismo, o autoritarismo de Floriano. E aí Floriano passa a perseguir todos esses opositores dele, né? E essa perseguição que ele passa a realizar ela vai acontecer desde demissões, né? Demissões, prisões, e os generais que eram oposição a ele vai
obrigar o exército brasileiro a mandar esses generais para a reserva. Quer dizer, ele consegue fazer com que o chefe das Forças Armadas do Brasil coloque todos os generais que eram contra ele na aposentadoria, na reserva. É mais ou menos o que a gente está vendo hoje em dia aí, que está acontecendo com o Pazuello, né? A oposição exige que o chefe das Forças Armadas dê uma punição ao Pazuello porque ele compareceu a um evento que eles caracterizam como um evento político do presidente brasileiro, o que é proibido. Um militar da ativa não pode participar de movimentos políticos. O Pazuello foi lá, participou da motociata do cara, subiu lá no trio elétrico, lá no carro, no caminhão, não sei na onde lá que ele subiu, e ficou do lado lá do presidente e tal, e falou um oi. Aí o que a oposição está dizendo? Que ele descumpriu o regimento militar, que ele tem que ser punido, blá, 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 blá. A posição, os defensores do presidente, dizem que aquilo não foi um ato político, que Pazuello não participou de ato político, que Pazuello não fez discurso, ele só estava lá em cima, cumprimentou o povo, então ele não desobedeceu nada, né? Só que os militares, os generais da ativa, eu estava até lendo isso hoje, já é quase um consenso que o Pazuello deve receber uma punição. Só que aí vem um outro problema. Dependendo da punição que os militares derem para o Pazuello, o presidente, olha que loucura isso, né, no Brasil, dependendo do que as Forças Armadas aplicarem como punição ao Pazuello, o presidente pode suspender. Ó que doido. Então os militares correm o risco de aplicar uma punição ao general Pazuello, que é da ativa, eles correm o risco de aplicar uma punição ao general Pazuello, e o presidente da República interferir e suspender essa punição. Olha que situação. Então, uma das saídas, por exemplo, que eles estão buscando para resolver esse problema, eu li hoje, né? Estava vendo hoje, é uma punição mais branda, como, por exemplo, uma advertência oral, ou conseguir fazer o Pazuello ir para a reserva, aposentar o Pazuello. Colocar o cara na aposentadoria. Foi mais ou menos o que o Floriano fez com seus opositores. Mandou os generais para a aposentadoria. Na aposentadoria, eles não têm o controle sobre as tropas, não têm o controle sobre os militares, eles não têm tanta influência assim, não têm tanto poder assim. Tá? Então, Floriano vai usar dessas artimanhas para conseguir se manter no poder. Ele enfrentou duas revoltas, que eu não vou ficar falando sobre elas, a Revolta Federalista, de 93 a 95, e a Revolta da Armada no Rio de Janeiro, de 93 a 94, que foi bem parecido com o que aconteceu com Deodoro. A Marinha se rebelou, ameaçou bombardear o Rio, só que o Floriano, ao invés de renunciar, ele enfrentou a Revolta da Armada. Ele conseguiu comprar navios de guerra usados dos Estados Unidos, montou a sua própria armada, com um grupo de membros da Marinha que eram aliados dele. Ele monta uma armada para combater a armada brasileira que era contra ele. A frota do Floriano, ela foi até apelidada de Armada de Papel, porque os navios que o governo brasileiro comprou dos Estados Unidos eram todos prata. Então eles foram a frota dele foi apelidada de A Armada de Papel. É uma crítica, uma alusão, né? O que é um navio de papel no mar? É aquela coisa que de uma hora para outra vai derreter e vai afundar. Vocês querem um cafezinho? Ó, que cara bonita, ó, que minha esposa me deu. Aí, claro, ó. Bike na veia. Bom, seguindo. Você passa, então, a ter esses movimentos de oposição ao governo de Floriano Peixoto, certo? E Floriano Peixoto ele vai se equilibrando até terminar o mandato dele em 1894, né? Aí o material de vocês traz essas revoltas e eu não vou ficar trabalhando com elas. E se vocês tiverem alguma dúvida mais aprofundada sobre essas revoltas ou sobre alguma coisa que diz respeito a isso, vocês me digam que eu vou explicar, eu vou sanar, eu vou tentar responder a vocês da melhor forma
da melhor forma possível. Tá bem? Vocês estão me vendo agora? Vocês estão me vendo? Sim. Sim? Tudo beleza? A minha previsão de aula para hoje era isso, era trabalhar com a reforma com a República da Espada, perdão. E agora eu estou aberto aí a dúvidas que vocês possam vir a ter para a gente poder encerrar a aula de hoje. Dúvidas? Fiquem à vontade, estou à disposição. Ô, Rodrigo, Oi. você poderia, no caso, falar um pouco mais dessas revoltas ou você acha melhor não? Ou no vídeo tem? Não, não é nem que... É quem que está falando? Dolores. Ô, Dodô, não é nem que tenha, porque geralmente a revolta eu não fico trabalhando, porque é um assunto tão específico, e hoje em dia o Enem, os vestibulares, eles praticamente não cobram isso mais. Ah, então tá bom. Então eu peço assim que vocês deem uma olhada, deem uma lida, deem uma estudada. Se tiver alguma dúvida específica sobre elas, aí eu entro. Caso contrário, eu não vou ficar enchendo a cabeça de vocês com esse tipo de informação, que só vai ocupar espaço de coisa que vocês realmente vão precisar ou que deveriam precisar. Tá? Entendi, tá bom. Obrigada. De nada, meu amor. Vamos lá, meninos. Dúvidas? Dúvidas? Oi, oi. Nada? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. A aula foi bem explicada, foi bem explicativa. Tudo certo. Semana que vem, então, 10h40 da manhã, terça-feira, dia 8, tá legal? A gente se encontra aqui. O que eu vou pedir a vocês? Presta atenção para a semana que vem. Presta atenção. Porque não dá tempo de explicar todo o conteúdo. Não dá, não adianta que não dá. Tá? E a gente não vai ter seminário. Então, muito conteúdo que eu ia trabalhar com seminário, eu vou colocar ali videoaula ou eu vou só colocar o material. Nós vamos priorizar os conteúdos mais importantes. Então, o que eu vou pedir a vocês? Assistam as videoaulas. Semana que vem, a aula ela pode ser um pouco diferente. Semana que vem, provavelmente, eu vou trabalhar mais com as dúvidas. Eu posso projetar o conteúdo aqui, eu posso projetar o material aqui, mas muito provavelmente eu vou estar trabalhando mais com as dúvidas do que com explicação de conteúdo propriamente dito. Tá legal? Vai ser na terça-feira, Mariana, 10... Peraí. Não, desculpa. Segunda-feira. Desculpa, gente. Segunda-feira. Segunda-feira, 10h40 da manhã. Isso aí. Segunda-feira, às 10h40 da manhã, terceiro ano. É porque olhei rapidinho aqui, olhei a do primeiro ano. Segunda-feira, às 10h40. Tá bom? Dúvidas, meninos? Se ninguém tem dúvida, a gente encerra a aula de hoje por aqui. Tá? Vou parar a gravação.